Salve, rapaziada, Prosect na área e hoje vamos reagir a... O cirurgião do Lau do Darui. É isso, rapaziada, vamos conhecer mais um pouquinho do Lau aí. Ela não conhece nada do Lau, vai ser a primeira experiência dela, então bora que bora, né? Meu destino estava enfermizado. Ódio é uma doença e sei que dessa eu não irei ser curado. Ódio do governo, do Flamengo e dos que estão no topo. E eu era tão pouco pra poder impedir a enfermidade. Acabou com a minha cidade. Corpos no chão, corrupção destruirá. A doença se espalha tanto, a cidade coberta por chumbo branco. Somente o desespero, a cidade em pranto. O governo pode até impedir, só que não. Então a parada aqui, né, dar esse contexto rápido aqui pra ela. Gostei demais. É bem legal a história dele, quando a gente conheceu ele mais a fundo, passou a gostar já bastante. Achei que ele é bom. Sim, eu considero lá um personagem bom, tá ligado? Pelo Porque que eu... é o que ele fala, né, e é muito verdade. O ódio realmente é uma doença que você não tem, uma enfermidade que você não tem como curá-la. E o governo, tudo, geralmente deixa rolar. É o que não combate a corrupção, as coisas. Então até agora... Então, bem legal. Quando ele fala de chumbo branco, é essa doença, né, que assolou a cidade dele. Aí infectou toda a família, inclusive ele. E, tipo assim, aí ele fala, né, que o governo podia ter impedido, pelo pouco que a gente entendeu. Parece que além do governo não impedir, né, essa doença de se alastrar na cidade dele, ainda matou todo mundo que estava infectado. Ou seja, o governo matou os pais dele, por os pais dele estarem doentes, e ele se salvou porque ele se escondeu. Acho que foi meio que isso que eu consegui... matou pra não passar, né? Pra não ficar... ele foi o único... Em vez de resolver de forma... com políticas públicas, tudo, tal, vacina, vamos supor, né? Ele resolveu passar a faca. Todo mundo pra não... acredito que seja isso, tá ligado? Só a pra... espada, né? Não é nem a faca. Então... Nossa, eu não sabia que tinha essa pegada rockzão, velho. Não lembrava. Eu me uni com os Don Quixote, pra mim só foi uma saída para destruir o mundo. Pois eu tenho somente mais 3 anos de vida e junto a eles fiquei forte. Eu não me importo mais com minha vida. Tentei te matar, coração. Eu não entendo porque você me protegeria. Por 2 anos sou ladrão, com a morte a me esperar. Não esperem que o coração ia tentar me curar. Mas eu sei que eu não tenho mais solução, nem adianta tentar. Eu sou um monstro e nunca vou sarar. A esperança que eu tive nunca vai voltar. Mas então por quê? Derrama lágrimas por mim. O coração me ensinou que minha vida é minha, nada pode tirá-la assim. Então por quê? Nossa, mano, arrepio demais, velho. Você conseguiu entender mais ou menos desse coração? Não. Coração do personagem, eu imaginei. Eu Explicar porque é fiquei muito em importante. dúvida se era o coração dele que estava tentando salvar ele, ou fosse uma coisa assim meio... Não, eu vou Coração explicar. é uma Coração pessoa. é uma pessoa. E o que acontece? Eu posso explicar errado, mas aí o Breno me corrige se eu estiver errado. Você lembra do Dom Flamingo, né? Lembro, A que ele família falou até que dele é a odiava Dom de- Quixote. A família do Dom Flamingo é a Dom Quixote. E eles eram aliados à marinha e ao governo. E, afins, e quando isso aconteceu, dessa aniquilação por causa da doença, pelo ao meu ver, que não explicou em nenhuma música certamente se é isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Lau decidiu meio que se vingar do governo, é óbvio por isso que aconteceu. E uma dessa parte ele falou, pô, os Dom Quixotes que são aliados ao governo. E ele entrou na família do Dom Quixote, mas só que não com a intenção de entrar, estou aqui. Muito vingança, meio que por vingança. E uma das primeiras pessoas que ele queria destruir é esse Coração, que é uma pessoa que é da família do Don Quixote, ele é o irmão do Dom Flamingo, que se salvou. Só que o Coração tava na família ainda por meio que infiltrado. Ele tava do lado da marinha. Tava do lado da marinha, infiltrado. Eu não sei por qual motivação, mas deve ser pra destruir o Don Quixote, não sei. Porque meio que você lembra, né, a história do Dom Flamingo.
De que, tipo, eles eram os terubitos, né? Eles tinham tudo, viviam como os deuses. Aí o pai Saíram dele do renunciou. Renunciou. Eles caíram na miséria. Então, tipo assim, tudo que o Doflamingo viveu, o Corazão viveu também. O Corazão é irmão do Doflamingo. Então, tipo, ele viveu toda aquela história. Só que enquanto o Doflamingo se revoltou, né, com tudo isso, né, não aceitava mais, aí ele virou a chavinha, né, matou o pai dele e começou a construir essa família Don Quixote. O Lau meio que, tipo, o Corazão, ele meio que foi criado por um almirante e ele não ficou com todo esse ódio, sabe? Ao invés dele se revoltar como o Doflamingo, ele começou a querer salvar pessoas como ele, sabe? De passarem por isso. Então ele meio que afugentava todas as crianças que tentavam entrar na família Don Quixote, porque ele sabia o que o irmão dele estava se tornando. E é por isso que ele meio que se tornou um espião, porque ele queria, tipo, impedir o irmão dele de fazer as coisas, porque, querendo ou não, o Doflamingo é uma pessoa má, né? Meio que a gente saiba o porquê que ele se tornou uma pessoa má. Ele é um vilão. Ele faz coisas muito cruéis, né? Então o irmão dele tava meio que tentando salvar ele disso, por isso que ele se infiltrou como espião dentro da família Don Quixote, e né? é legal que ele tinha fé, né? Ele tentava salvar o cara, mesmo aí o ele Dr. tendo ódio, Lau ele tentou salvar falando... muito. Não, e o Lau falando que já não tinha como, não tinha salvação. Ele foi porque não desistiu do não Lau. desistiu dele. E morreu, né, Lau? É, por isso que... Mas coração morreu só porque me salvou. Tu lembra na música do Doflamingo que ele mata o irmão? O próprio Dom Flamingo matou, meu. mas vai explicar o... Dessa escuridão e o Aranha propõe um rumo à união com os Yonkou. Fique esperto, Kaido. Vocês do topo terão que enfrentar os Shiroji. Nossa! Os que foram do Daru é sempre em cinema, né, velho? Não, detalhe, nessa cena que, tipo assim, o Doflamingo dá um tiro no próprio irmão, mata ele, né? O Lau tava assistindo, né? O Lau viu isso acontecer ao vivo. Tava escondido, mas... E eu fui saber isso depois, né? Que a rapaziada comentou nos comentários. O Corazão, ele tinha um poder de uma Akuma no Mi que ele meio que consegue controlar o som. E ele, tipo, ele protege o Lau, tipo assim, bota uma barreira de som em volta do Lau, porque o Lau, tipo, gritando, chorando, né, vendo tudo acontecer, mas ele bota essa barreira enquanto tá morrendo pra não deixar o Doflamingo escutar o Lau chorar. Porque senão então, tipo, o Doflamingo ia matar ele também. Enquanto ele morria, ele ainda fez isso, sabe? Salvou o Lau. É show de bola, né? Esse Mano, coração. o Corazão, ele virou... A gente se tornou um dos nossos favoritos da obra que a gente... Não, foi o do mas react mais longo do canal, velho. Tipo assim, a música tinha 3 minutos. Muito top. Ficou com 30 minutos de react da gente falando assim, tipo, quanto a gente gostou do Coração. Virou meu top 2 depois do Barba Branca, velho. O cirurgião da morte eu sou. E a cirurgia começou. Na sala tudo eu controlo. Nem vi seu corpo desmontou. Retirando seus corações. Só com corpos de posições. Tá ficando sem tempo. Joguei. Uma vez a estrutura. Inverno morreu. Foram 2 anos desde a grande guerra. Os maiores fizeram nada. É início dessa minha geração. E agora as engrenagens são quebradas. Como que o ar vai ser nossa vida? Eu vi, lembro. Eu tivesse esperança. A liberdade que ele me mostrou. Ou gera no caos, esse é meu plano. Acaba com o cara e vamos ao lance. O capitão responde pelo seu bando. Eu vou e a geração contra Yonkous. E os Yonkous que vão perder. Não conhecem quem eu sou. Eu entendi que ele começou falando do ódio. Então. Da enfermidade. Despertar, a minha sala e minha espada. Se esse é meu último golpe, então não posso errar. Não, Big Mom derrotada. É o fim dessa aliança. Mas de nós 3 sabemos que o rei será. Duvido que vai ser sobrevivente. Mas ele realmente tem a mesma missão que o Luffy mesmo? Se ele quer se tornar o rei? Eu não tinha entendido isso da primeira vez. Mas deu a entender isso, né? Falou aí. Mas eu acho que sim.
O que será isso, mano? É quando ele invoca o quarto, é? Mano, então, o Laon é bem legal, né? O que você achou aí? Ah, eu curti demais. Eu achei que é totalmente explicável o ódio dele, né? É uma enfermidade que realmente não tem como curar, mas diante de tudo que ele viveu, do cara que salvou ele, do cara que deu força, do cara que acreditou, do cara que lutou, e ele vê a morte, o cara ainda morrendo, ainda assim protegê-lo do próprio irmão, que irmão de bosta, mas tudo bem. E esse que é muito maneiro, né? Que tipo assim, One Piece tem muitas histórias tristes, né? Mas eu acredito que essa seja uma das mais tristes, assim. É o que eu falei, o anime ele é muito bacana nesse aspecto. Bem construído. É bem construído cada personagem. Todos eles têm uma história por trás que explica por que eles agem daquela forma. Por que eles são assim. Sim. Então ele começou a usar do dom dele, você viu, trocar corpos de lugar, retirar corações e tudo, mas tudo por um motivo dele, por um objetivo que ele colocou. Né? O que é o coração, tudo que ele fala é por coração. E é uma coisa muito doida que eu tinha falado pro Breno. Antes, o meu vilão favorito de One Piece era o Dom Flamengo. Agora eu tô doido que o Laon mate ele. Eu odeio ele agora. Não odeio, o Diabo é uma palavra muito forte, eu já tinha explicado isso, tipo. Mas eu tô torcendo pro Laon matar ele. Não, mas ele é loucura. bem nojentinho, sabe? É Porque um personagem muito. É, porque querendo ou não. Mata a família por muito pouco. Esse ódio dele, essas coisas. Mas ele ainda tinha uma motivação, querendo ou não, entendeu? É o que eu falo, Tinha tá uma ligado? motivação. Tipo assim, o do Flamengo eu consigo entender. Por que ele se tornou o que se tornou, apesar de, tipo, não justificar nada, né? Não justifica as coisas que ele faz, mas consigo entender. Que, tipo assim, a mãe dele era o mundo dele. Quando, tipo, a mãe dele morreu por consequência de ele não ser mais um Tenryubito, o pai dele ter renunciado, né? O título de Tenryubito, ele se revoltou e pra ele, tipo assim, virou a chavinha na cabeça dele que, tipo assim, beleza. Minha mãe morreu, eu não quero mais saber de nada, eu não ligo mais pra nada, eu nasci pra ser um deus, então eu vou ser um deus e quem me desafiar vai morrer, entendeu? E eu vou criar minha família, Don Quixote, é isso. Quem ficar contra mim morrerá. Meio que isso, aí virou essa chavinha. Matou o pai, matou o irmão, matou todo mundo. Matou o pai por conta, né? Porque na cabeça dele, o pai dele, a mãe dele morreu por conta do pai. Então, culpa tipo, do pai, sim. Matou o pai por conta disso e o irmão ele amava. Pelo que a rapaziada falou, ele amava o irmão dele, tratava como da família, mas quando ele descobriu que o irmão dele traiu ele, por conta dessas coisas, né? Porque o Corazão, ele queria, tipo, ele nunca desistiu do Doflamingo, né? Ele queria que, tipo, parar as maldades que o irmão dele tá fazendo, né? Isso que eu acho muito louco, né? A forma como One Piece aborda uma mesma situação, mas tipo, como que duas pessoas vão pra opostos, né? Como o Doflamingo se torna um psicopata, né? Completo, né? Tipo, por conta de viver esse trauma, e o Corazão, tipo, vive a mesma coisa que ele, mas se torna essa pessoa que, tipo, eu vivi isso e eu não quero mais deixar ninguém passar por isso, sabe? Isso é muito da hora. Como cada um reage a um acontecimento da vida, um trauma, né? E o mesmo acontecimento, né? Isso que é muito da hora mesmo. Um rockzão também. Mano, essa música do Darui é muito, muito boa, cara. Ele faz muito bem, né, a apresentação dos personagens. E, mano, o Laon foi uma surpresa muito da hora, assim, One Piece, cara. Porque até então, antes da gente escutar a música dele, a gente nunca tinha ouvido falar dele em nada, tá ligado? E sinceridade, não dava nada também. Então, antes de conhecer, você realmente não dá nada, né? Que você pensa que vai ser mais um figurante, né? Mas quando você conhece tudo, né, todo o contexto, você fala, cara, esse personagem é muito pica, velho. Que legal, né, que ele se aliou com o Luffy depois, né, pra guerra com os Yokos. Dos Mugiwara. Dos Mugiwaras. Mugiwaras. Eu nunca esqueço do... não tem, com o piseirinho, né? O piseirinho ficou na cabeça, mano. Não tem jeito. Vai estar aparecendo no card aí pra quem não viu. Mas se gostaram do react, deixa o like, rapaziada. Deixa no comentário se a gente explicou alguma coisa errada. Deixa sugestão de vídeo. Se inscreva no canal, no lugar 5 segundos da sua vida. Ajuda muita gente. E por último, se quer patrocinar um vídeo, olha a descrição. Tem passo a passo aí escrito. Se você não entender, tem vídeo explicando também. Então, só fazer sua moral. Isso, não tá moscando? Clica no vídeo que tá aparecendo aqui. Até o próximo react.